Terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo possa estar com você neste dia. O Senhor sempre nos convida a mergulhar no seu mistério de amor, experimentando sua misericórdia, moldando os nossos corações e testemunhando o seu amor. Por isso, não deixe de ler, rezar, meditar e viver o Evangelho de hoje. Estamos no capítulo 7 de Mateus, que conclui o Sermão da Montanha. Aqui há uma série de sentenças de Jesus que abordam vários temas para a formação de seus discípulos missionários. Ontem, o tema era sobre o julgamento. Hoje, temos uma indicação de prioridade para os discípulos em missão, uma regra de ouro que exorta a pensar no bem do próximo e, por fim, uma contraposição que deixa evidente a exigência do caminho de Jesus. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. O que o texto diz? Os termos fortes que Jesus utiliza é para salientar a objetividade da missão. A boa nova de Jesus é uma proposta, um convite, um caminho, é algo santo, é uma pérola. Os discípulos missionários podem passar por alguns lugares que as pessoas não estão disponíveis ou têm condição de acolher o reinado de Deus, ou até mesmo se voltarem de forma violenta contra eles. A atitude deve ser sensata, seguir em frente para se evitar a tentação de impor aquilo que deve ser acolhido. O discípulo de Jesus é aquele que sempre pensa no bem do outro, por isso, da regra de ouro de hoje, de fazer para o outro aquilo que se quer para si. O discípulo do reino é aquele que deve caminhar sempre atento, motivado pela escuta, discernimento e vivência radical da vontade de Deus. A porta é estreita e o caminho é apertado, por isso exige atenção e esforço cotidiano. O que o texto nos diz? O Evangelho de hoje nos convida a 3 atitudes: dinamicidade, bondade e vigilância. Nossa missão é evangelizar com nosso testemunho e com nossas palavras. Não podemos parar ou nos afetar frente à não aceitação ou até mesmo revolta e oposição dos outros. É preciso seguir, perseverando a pérola santa e preciosa do Evangelho. Nossas relações devem ser marcadas pela bondade. O discípulo de Jesus não vinga, não reage com violência. Ao contrário, ele sempre está disposto a dar o bem que quer receber. Por fim, é necessário estar atento para não cair na tentação de não viver a vontade de Deus, perseverando no caminho apertado e passando sempre pela porta estreita. Como viver o Evangelho de hoje? Fique tranquilo frente à hostilidade ou desdém que pessoas de sua casa podem ter com você quando são convidadas a rezarem. Continue firme e não desanime. Procure sempre o bem das pessoas, por mais difícil que isso seja. E por fim, mantenha-se ativo na vida de oração e na procura de melhor conhecer a vontade de Deus para perseverar no caminho estreito. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus!